Pai do Senhor, povo de Deus, aqui quem fala é o Bruno Siqueira. Eu estava aqui em casa meditando na palavra de Deus, são 1h45 da manhã, e Deus me incomodou, e eu estou aqui gravando esse vídeo, podendo compartilhar com vocês um pouco da palavra do Senhor. Abre a tua Bíblia aí, em 2 Coríntios, é o capítulo 12, a partir do versículo 7. Eu vou estar lendo aqui, porque se você não tiver com Bíblia, você escuta, depois você confere, e vamos ver um pouquinho o que a palavra de Deus quer falar conosco, quer falar comigo. Diz assim, ó: mas para que não ficasse orgulhoso demais por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, na carta para Coríntios. Ele recebeu de Deus umas visões, e aí depois disso ele diz que Deus colocou uma doença como se fosse espinhos na carne dele, para que ele não viesse se gloriar, para que ele não viesse achar que ele era alguma coisa. E era tão ruim essa doença, que ele fala que ele orou 3 vezes a Deus para que Deus livrasse ele dessa doença. E sabe o que Deus respondeu para ele? O próprio Jesus respondeu para ele, o Jesus Cristo, aquele que nós cremos. Sabe o que ele disse para ele? Ele poderia ter dito assim: tá, Paulo, eu te escolhi, vou sarar a tua doença, vou tirar esse mal, vou aliviar essa sua dor. Mas sabe o que ele falou para Paulo? Ele disse isso. Olha o que Paulo diz: mas ele me respondeu no versículo 9: a minha graça é tudo o que você precisa. Em outras traduções diz assim: e ele respondeu: a minha graça te basta. Sabe o que isso significa? Essa graça que Jesus estava falando, meu irmão, era a salvação. Era aquilo que quando Jesus suportou a cruz, foi crucificado por amor de nós, para pagar um alto preço, um preço de sangue, e ressuscitou. Essa graça veio por meio dele, e de graça para a gente. Era a oportunidade de nós sermos salvos. Ele estava dizendo a Paulo que a salvação nele, a salvação que ele tinha dado a Paulo e a outros tantos, que se estendeu até a nós hoje, que aquilo dali já bastava para ele. Ele disse: a minha graça te basta. A minha graça é tudo o que você precisa. A graça de Deus, querido, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a oportunidade que nós temos por meio da fé, de graça, que vem de Deus, para que nós venhamos ser salvos e um dia possamos estar com Ele na glória, no céu, numa mesa sentado, junto a Jesus. Isso nos basta, isso nos basta, brother. E aí Paulo, ele compreende, ele cai na real e ele continua dizendo assim. Não, e Jesus ainda fala assim para ele: pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Em outras traduções diz que, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Jesus está dizendo que quando nós estamos fracos, quando nós não podemos fazer nada, o seu poder está lá. Quando nós não conseguimos mais caminhar com os nossos pés, o nosso Senhor Jesus, Ele nos leva no colo, querido. Quando nós não podemos fazer mais nada, quando nós chegamos no nosso limite e dizemos: Deus, eu sou fraco, eu não estou aguentando.
o poder dele é aperfeiçoado em nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado. E aí Paulo cai na real e diz assim: portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Ele caiu na real. Porque a gente não para pensar, poxa, Jesus ele nos deu a salvação, nos deu força, nos dá uma alegria verdadeira. E o primeiro problema, a primeira dificuldade que nós passamos, meu irmão, seja no nosso colégio, na nossa faculdade, no nosso trabalho, às vezes nós temos amigos que se dizem amigos, mas quando nós tomamos a decisão da nossa vida de entregar nossa vida a Jesus e receber dessa graça, essa galera vira as costas pra gente, começa a zombar da nossa cara, ou então começa a nos perseguir, tentando encontrar erros e defeitos em nós, tentando nos colocar contra a parede, tentando nos dar prazeres do mundo, querendo nos iludir com pratos de lentilha. E nós muitas vezes começamos a reclamar com Deus, a orar a Deus para que Deus faça alguma coisa. E Deus está dizendo nessa noite para você, querido, minha graça te basta. Se alegre nesses momentos. Entenda que se você está sendo perseguido, se você está passando por tribulação, por perseguição, por injúrias, por mentiras, meu irmão, entenda, se alegre porque você está passando isso por Jesus, pelo verdadeiro evangelho. Paulo, ele entendeu isso e ele muda o seu discurso. Ele não orou mais para Deus, para que Deus tirasse essa doença. Ele entendeu e disse: eu me alegro. Eu me alegro porque eu posso dizer que eu sirvo a esse Jesus. Meu irmão, não feche a sua boca. Não omita que você é cristão. Brother, entenda isso. Jesus te escolheu para ser luz nesse mundo. Jesus te escolheu para fazer a diferença onde você estiver. No seu colégio, no meio das suas amizades, aquelas pessoas que antigamente lhe via como um cara mundano, que fazia tudo errado. Meu irmão, hoje mostra a diferença. Amanhã comece um dia diferente. Mostre para eles que você é de Jesus, que você é uma nova criatura, que Deus te fez novo, meu irmão. Porque Jesus, naquela cruz, ele perdoou os teus pecados e te deu mais uma oportunidade, brother. Ele te deu a oportunidade de ser diferente onde você estiver, de ser sal, de ser luz, de salgar, de dar gosto nesse mundo. Honre e glorifique o nome de Jesus. Quem está falando aqui é Bruno, um jovem como você. Eu tenho 23 anos, mas eu estou aqui, querido, para te animar. Segue em frente, não desiste, louva a Deus, se alegre em todos os momentos da sua vida. Pode ser tribulação, pode ser perseguição, se alegre porque você está servindo a Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou e hoje ele vive assentado ao lado de Deus. Ele é Deus e é poderoso e conhece a gente. Ele conhece o seu coração. Que Deus te abençoe, querido, que você possa entender que a graça do nosso Senhor Jesus nos basta e que o resto a gente tem que se alegrar mesmo. Que Deus te abençoe. Conte com as minhas orações e a gente se vê por aí. Essa é uma palavra de Deus para a tua vida. Amém.